Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica do Penha Kids. Vamos começar fazendo uma oração. Feche aí os seus olhinhos. Senhor meu Deus, obrigada por mais esse dia que estamos aqui juntos para aprender da sua palavra. Senhor, como é bom podermos saber mais da história bíblica e aprendermos mais de nós mesmos quando fazemos isso. Senhor, esclarece, ó Deus, os nossos corações, as nossas mentes, que a gente possa entender tudo o que está na Bíblia, tudo que vamos aprender na aula de hoje, e que, Senhor, esses ensinamentos bíblicos, essas verdades, fiquem guardadas nos nossos corações, que cada criança tenha essas verdades bíblicas nas suas mentes e que nunca se desviem dos seus retos caminhos. Em nome de Jesus, amém. A gente começa pensando na linha do tempo bíblica. A Bíblia, ela fala de apenas uma história e ela começa com a criação do mundo a partir do nada. Do absoluto zero, Deus criou tudo em 7 dias. No 6º dia, Deus criou homem e mulher e deu uma ordem para eles. Eles não cumpriram essa ordem, pecaram, o pecado entrou no mundo, a queda do homem aconteceu. Depois de um tempo, Deus olhou para o homem, para toda a humanidade, e viu que o homem estava corrompido. Salvou apenas a família de Noé e um casal de cada criatura. Após o dilúvio, depois de muito tempo, Deus escolheu Abraão para ser o patriarca de uma grande nação, o pai de uma grande nação. Deus levantaria um povo para cumprir os seus propósitos. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó foi pai de José, José foi vendido para o Egito e lá teve uma linda história, se tornou governador do Egito. O povo de Israel passa então a crescer lá no Egito e se torna escravo. Deus então levanta Moisés para, através da vida dele, libertar o povo dessa escravidão. O povo passa 40 anos no deserto, recebe os 10 mandamentos de Deus através das mãos de Moisés. Moisés morre, passa a liderança do povo para Josué e Josué entra na terra prometida de Canaã com o povo de Israel. Deus levanta então juízes para liderarem o povo que agora já está na terra de Canaã. Samuel unge o rei Saul como o primeiro rei do povo de Israel. Saul, depois que morre, Davi se torna o rei. Salomão foi filho de Davi e foi o rei que pediu sabedoria a Deus e então construiu o templo. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se divide nas tribos do norte e tribo do sul. Chegamos então na parte da história bíblica da nossa aula de hoje. Tudo que eu falei até agora, você já aprendeu em outras aulas. Se por acaso você perdeu algum tema, não tem problema. Volta aí no nosso canal do YouTube, que lá tem todas essas aulas desses temas que a gente acabou de passar rapidamente pela linha do tempo. Assiste de novo a aula. Se você tem alguma dúvida, é importante que você esteja sempre estudando. Chegamos então na nossa história de hoje. É sobre o exílio babilônico. O povo já havia sido exilado quando ele estava lá na terra do Egito, feito como escravo. E agora, depois de tantos anos, eles vão passar por uma nova história de exílio. Exílio significa que eles foram tirados da sua terra e levados para outra terra e sido dominados por outro povo. Agora, eles vão ser dominados pelo povo da Babilônia. Abre a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 17, versículo 7. 2 Reis, capítulo 17, versículo 7. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. O povo de Israel novamente não estava fazendo o que era reto aos olhos do Senhor.
e novamente enfrentariam o juízo, a mão pesada do Senhor sobre eles. Foi assim que essa história aconteceu. Quando Joaquim se tornou rei, ele tinha 18 anos de idade. O reino de Judá estava em grave perigo. Seu pai, Jeoaquim, ignorou todas as advertências do profeta Jeremias. Continuou a desobedecer a Deus e se rebelou contra a Babilônia, que era um outro reinado muito forte que existia lá. Por um tempo, o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, não fez nada a respeito. Mas, 3 meses depois que Joaquim se tornou rei, o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu e colocou a cidade de Jerusalém sob o cerco. Ele ficou cercando a cidade de Jerusalém. O novo rei decidiu render-se e deixar os babilônios pegar o que queriam. Para fazer com que o povo de Israel se submetesse a ele, a estratégia do rei Nabucodonosor foi a seguinte. Primeiro ele levou o rei Joaquim, sua mãe, suas esposas, como prisioneiros. Ele também escolheu os judeus mais instruídos, artesãos habilidosos, para serem levados de volta à Babilônia para trabalhar para ele. Entre eles estavam Daniel e os seus 3 amigos. Vocês se lembram da história de Daniel? Que foi para a cova dos leões, que foram para a fornalha. Daniel e os 3 judeus que receberam os nomes babilônicos de Mesaque, Sadraque e Abidnego. O rei Nabucodonosor também nomeou um novo rei, chamado Zedequias, para governar Judá. Ele também ignorou as advertências do profeta Jeremias para obedecer a Deus. 9 anos depois, ele decidiu se rebelar contra a Babilônia e parar de pagar os altos impostos que eles exigiam. O rei Nabucodonosor marchou com seu exército até Judá, sitiando todas as vilas e cidades e destruindo tudo. Em seguida, passou a sitiar a cidade de Jerusalém. O rei Zedequias esperava que os egípcios viessem em seu socorro, mas quando os egípcios reuniram um exército, os babilônios os derrotaram. Fácil, e então voltaram para sitiar a cidade mais uma vez. Depois de 2 anos que eles estavam cercados e presos dentro da cidade, os habitantes começaram a ficar sem comida. Eles começaram a morrer de fome. Finalmente, os babilônios derrubaram uma parte das muralhas da cidade. Naquela noite, o rei Zedequias e muitos de seus soldados escaparam da cidade e se esgueiraram através das linhas inimigas na escuridão. Mas os babilônios os perseguiram e os alcançaram no Vale do Jordão. O rei Zedequias foi capturado perto de Jericó e seus homens o abandonaram e fugiram. Os babilônios eram tão cruéis, fizeram Zedequias assistir enquanto eles matavam seus filhos. Então eles arrancaram os olhos de Zedequias e o levaram para a Babilônia acorrentado como prisioneiro. Os babilônios entraram na cidade, invadiram o templo e levaram todos os utensílios feitos de ouro, prata e bronze. Eles saquearam, roubaram as casas, em seguida incendiaram o templo, o palácio e outras belas construções. Os generais da Babilônia levaram todos os sacerdotes e oficiais mais importantes, todos responsáveis por liderar o povo para desobedecer a Deus, e os levaram para o acampamento do rei Nabucodonosor. Ali, eles foram espancados e executados. Os que sobreviveram ao cerco foram rodeados, acorrentados como prisioneiros e marcharam para a Babilônia. Apenas algumas das pessoas mais pobres foram deixadas para continuar ali cultivando a terra. Jeremias, o profeta, havia avisado por muito tempo muitas pessoas para se arrependerem e começarem a viver como Deus queria, senão eles seriam capturados pelos babilônios. Eles, porém, ignoraram todos os avisos do profeta e agora seriam prisioneiros, vivendo no exílio. Tudo o que Deus disse a Jeremias aconteceu exatamente como ele havia dito. A cidade de Jerusalém
estava em ruínas. O templo foi destruído. Deus também disse a Jeremias que o povo de Judá permaneceria na Babilônia por 70 anos e depois desses 70 anos poderia retornar a Jerusalém. Deus puniu o seu povo, mas ainda tinha muitos planos para eles no futuro. Agora eu quero ler com você um versículo que está em Provérbios 16:4, que diz assim: O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. O Senhor tem um propósito para tudo, e Deus usou o povo babilônico para mostrar o seu juízo, para disciplinar o povo de Israel. E nós hoje, crianças, a igreja do Senhor é o povo de Deus. Nós somos o povo de Israel hoje, nós somos o povo de Deus. E muitas vezes enfrentamos situações parecidas com a que o povo de Israel enfrentou lá no exílio, no cativeiro da Babilônia. Nós também vivemos aqui no Brasil numa sociedade pagã que muitas vezes também faz tudo em desacordo com a vontade de Deus. E nós também podemos ser disciplinados por ele caso a gente desvie a nossa vida dos seus caminhos e dos seus propósitos. Por isso, de toda essa história da época do cativeiro babilônico, tem uma história que eu quero destacar, que é muito importante, que é a história de Daniel, que você já conhece. Daniel foi levado cativo lá para o exílio da Babilônia também. Mas ele se manteve firme aos propósitos do Senhor, ele não desviou o seu coração. Mesmo vivendo lá, ele nunca se desviou. E nós temos que ser assim, mesmo vivendo numa sociedade que muitas vezes faz tudo contrário à vontade do Senhor. Nós, como nação santa, como povo de Deus, que somos parte da Igreja de Cristo e devemos nos manter com os olhos firmes em Cristo, fazendo sempre a sua vontade. Logo que Daniel e os seus 3 amigos, que eram todos jovens, fortes, inteligentes, foram levados cativos para a Babilônia, eles deveriam ser treinados por 3 anos na língua e na literatura da Babilônia. Eles também iam receber comida e vinho da própria cozinha do rei. Daniel sabia que a carne oferecida não estava preparada como Deus havia estabelecido nas leis de Moisés. Ele também não queria ficar bêbado. Daniel pediu permissão ao chefe de gabinete para não comer esses alimentos que eram inaceitáveis. O chefe de gabinete recusou. O rei ordenou que você comesse essa comida e vinho. Se você ficar pálido e magro, o rei fará com que eu seja decapitado. Daniel não cedeu. Ele falou com o atendente: Teste-nos por 10 dias em uma dieta de vegetais e água, e depois compare-nos aos outros que comem a comida do rei. Por 10 dias, Daniel e seus 3 amigos foram alimentados com legumes e água, enquanto os outros comiam a comida do rei e bebiam vinho. No final dos 10 dias, Daniel e os seus 3 amigos estavam mais saudáveis e se pareciam mais saudáveis e mais nutridos do que os demais, e assim puderam continuar com a sua dieta. Deus deu a esses 4 jovens uma aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. No final de seu treinamento, eles foram apresentados a Nabucodonosor. Ninguém impressionou o rei tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, eles entraram no serviço real. O rei os achou 10 vezes mais capazes do que qualquer um de seus sábios. Portanto, crianças, não devemos nos corromper e nos contaminar com nada desse mundo que não agrade a Deus. Deus nos fará 10 vezes mais capazes do que qualquer um de outro sábio, através da sabedoria que somente o Espírito Santo nos dá. Agora, eu quero que você responda por escrito a 2 perguntas. A primeira pergunta é: o que você pode evitar
para não prejudicar ou contaminar o seu corpo? Responde aí. A segunda pergunta que você vai responder é: e na fé, o que pode ser evitado para que eu não me afaste de Deus? E é isso aí, crianças. Obrigada por ficarem aqui até o final. Um beijo e até a próxima!